Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 109, nós vamos ler o primeiro livro de Crônicas, dos capítulos 19 ao 22. No capítulo 19, Davi derrota os amonitas. Capítulo 20, Davi conquista Rabá e seus homens matam gigantes. No capítulo 21, é feito o levantamento do censo e tem um castigo. E Davi erige um altar na eira de Omã. E no capítulo 22, Davi faz preparativos para a construção do templo e dá instruções a Salomão. Enquanto eu estava lendo esse resuminho aí, você clicou em gostei? Se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Beleza! Então vamos à leitura. Capítulo 19. Depois disto, morreu Naás, rei dos sírios de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon a Anum para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas que por ter haver Davi mandado consoladores está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Anum os servos de Davi e rapou-os. E lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca desses homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e seus filhos de Amon, tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos sírios de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Porém, os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe para o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e esses fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer aos sírios de Amon. Capítulo 20. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu.
Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra, e a picaretas de ferro, e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disto, houve guerra em Gézer contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, e o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso ao meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que tu faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante de seus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, e o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz o mal. Porém, essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo. Esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã:
Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me-os pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome ao rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Então disse Ornã a Davi: Tome ao rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu sua espada na bainha. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as pinturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios a traziam para Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros e pedreiros e carpinteiros e peritos em toda sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados?
pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. Disponde-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e dos utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Gente, nós encerramos por hoje, tá? Mas amanhã temos mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.